Prontinho. Começamos a gravação da aula, então. Lembrando que se alguém não quiser aparecer, não quiser que a voz apareça, me fala que depois eu tento editar. Hoje a gente vai, então, como eu comentei com vocês, a gente vai falar sobre a propriocepção. A gente vai entrar na unidade 4. O que é a unidade 4, então? Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Sim. Ó, coral. Vamos lá, então. Na unidade 4, pessoal, a gente vai falar sobre modalidades de treinamento do equilíbrio humano, tá? A primeira sessão delas, então, é treino de propriocepção. O nome já diz, é um treino. Ou seja, muito desse conteúdo é um conteúdo prático. Como eu conversei com vocês agora há pouco, nós vamos realizar as práticas assim que a gente voltar no próximo semestre, provavelmente. Então, a gente vai ter horas de bônus, como se fosse um banco de horas, para a gente poder realizar essas práticas. Então, não se preocupem com a parte prática, ela vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, ela vai acontecer. Ah, mas se for só semestre que vem, não se preocupem, vocês vão conseguir, então, estender um conteúdo durante mais um semestre. Isso vai ser ótimo até para a memorização de vocês desse conteúdo. Então, não se aflijam, tá bom? A gente vai começar, então, hoje a sessão 4.1. E pensando na questão do equilíbrio como um todo, né? Falando de toda a unidade 4, a gente tem que pensar muito no atual perfil populacional que a gente encontra. Vamos pensar que quanto mais um país se desenvolve, menor é a sua taxa de natalidade. Então, menos pessoas nascem. Além de diminuir a taxa de natalidade, que é uma tendência no próprio país onde a gente vive, eu não sei se vocês conhecem, mas eu acredito que sim, pessoas já mais velhas que tiveram 9, 10, 12 filhos. Alguém conhece alguém com esse perfil? A minha avó, professora, teve 18. Meu Deus, Nossa. 18. Bateu todos os recordes que eu falei. Pois é, ela teve 18, mas infelizmente 11 vieram a óbito. Caramba! Quem mais teve essa experiência ou conhece alguém que teve essa experiência? A minha avó tem 10. 10, quem mais? A minha avó teve 9. 9. Olha a diferença. E hoje? Hoje em dia, vamos pensar numa pessoa na faixa etária de vocês, ou na faixa etária, de 30 a 50 anos. Quantas pessoas nessa faixa etária vocês conhecem que têm, vou chutar baixo, mais do que 3 filhos? 4 filhos ou mais? Nenhum, acho. Nenhum? Alguém conhece alguém nessa faixa etária que tenha mais de 3 filhos? Olha como mudou a taxa de natalidade, como ela diminuiu. Então, quanto mais desenvolvido é o país, menor vai ser a sua taxa de natalidade, porque tem uma série de controles, uma série de conhecimentos, de recursos, que antigamente não existia, e em países também subdesenvolvidos fica um pouco mais difícil. Além da gente diminuir a natalidade, a gente aumentou a expectativa de vida. O que acontece então? Vamos pensar quando, eu não sei a média da faixa etária de vocês, tá? Mas vamos pensar quando a maioria de vocês era criança e pensava numa pessoa de 60 anos, menos, de 40 anos. Imaginem vocês crianças, como era a imagem daquela pessoa de 40 anos que vocês tinham na cabeça? Vocês tinham a imagem de uma pessoa completamente ativa ou vocês tinham a imagem daquela pessoa mais parecendo um avôzinho, uma vozinha? Parecendo vozinho e vozinha. E como é que vocês veem hoje uma pessoa de 40 anos? Como vocês... Quando fala, uma pessoa tem 40 anos, como é que você imagina essa pessoa? Mais vozinho e vozinha ou mais jovem? Mais jovem, com certeza. Mais jovem. O que aconteceu, então? A gente aumentou a nossa expectativa de vida. Antes, a gente pensava numa pessoa de 60 anos como uma pessoa já muito velhinha, né? Muito debilitada. Hoje em dia, não mais.
Hoje em dia, com 60 anos, as pessoas estão trabalhando, estão praticando atividade física, estão cuidando de família, de tudo. Então, mudou a nossa expectativa de vida. Hoje, não é difícil a gente conhecer pessoas com 80, 90 anos lúcidas, ativas. Ou vocês conhecem alguém com entre 80 e 90 anos que é lúcido e ativo? A minha avó, ela faleceu com 98, super lúcida. Olha que perfeito. E eu tenho uma Batian de 92 também. Olha só. Eu também, eu tenho uma de 93 anos que é extremamente ativa. Olha como... Também é super ativa. Oi? Desculpa, não ouvi. Minha avó de 82 anos é super ativa também. Olha só. Vocês percebem como mudou esse perfil da pessoa mais velha? A expectativa de vida, como ela é diferente? Hoje a gente faz planos para quando a gente tiver 60 anos, a gente viajar, a gente realizar grandes feitos aí com 60, 70 anos. É totalmente plausível fazer planos para essa faixa etária, né? Então, com a diminuição da natalidade e o aumento da expectativa de vida, a gente teve um aumento na faixa etária da nossa população. Então, hoje, você vê, se você andar na rua, no dia a dia, você vê bastante criança, mas você vê muita gente já mais velha também. Se a gente for pensar, se a gente for puxar na memória, eu que já passei dos 30 há algum tempo, acho que alguns de vocês talvez também já estejam mais ou menos aí junto comigo. Se a gente pensar quando a gente era criança e a gente andava na rua, era muita criança correndo, você quase não via idoso na rua, né? Então, o perfil da população era muito diferente. Então, hoje, a gente vai trabalhar com uma população, uma grande população de adultos, né? De adultos jovens, de adultos e de idosos também. Vocês conhecem algum idoso? Idoso para cima dos 70, a partir dos 70 anos. Que não tenha nenhum déficit de equilíbrio? No Caetano tá mais barato. Conhecem algum? Eu tenho a minha mãe e o meu pai aqui em casa, professora. E eles não têm nenhum déficit de equilíbrio? A postura deles não mudou com o passar dos anos? Dos anos, sim, mas eles, sim, acho que eles estão bem, não tem... Com quem eu tô tem falando? Desequilíbrio. É Milena. Milena. Mas, Milena, a gente por exemplo, fez... hoje você percebe que o corpo deles, o tronco deles é um pouquinho mais inclinado para frente? Sim, principalmente do meu pai. Isso já é uma estratégia de equilíbrio. Uhum. A falta do equilíbrio não necessariamente é aquela pessoa que está andando e desequilibra e tem que se segurar. Mas a própria postura de projetar, de fazer uma flexãozinha de tronco, por menor que seja, ela já começa a ser uma compensação. O joelho meio fletido também, né? O joelho um pouquinho fletido, exatamente. Então arrasta mais o pezinho. Isso, então já são alterações do equilíbrio deles, né? Que vai, claro, também tem alterações musculoesqueléticas envolvidas, mas então o déficit de equilíbrio ele é muito natural. Então, pessoal, o equilíbrio hoje é extremamente importante que a gente saiba trabalhar, porque a gente tem uma grande população idosa, muito idoso, e além disso, a gente também vai trabalhar equilíbrio com atletas de alta performance, com pós-operatório, com vários tipos de lesão. Então, o equilíbrio é um trabalho muito fundamental. Então, a gente tem aí os idosinhos hoje super ativos, né? E aí, vamos entrar no conceito de propriocepção. Vocês não tiveram neuro ainda, né? Não. Achei que vocês não estavam mais aí. Então, pessoal, eu fiz uma aula um pouquinho detalhada, é uma parte chatinha, mas é super interessante, espero que vocês entendam bem aí. Eu já falei muito com vocês sobre propriocepção. Então, se a gente for parar para pensar em o que é propriocepção, ela é a capacidade que a gente tem de perceber a posição do nosso corpo no espaço sem usar a visão. Então, como está descrito aqui,
a capacidade de reconhecer a localização espacial do corpo, então a localização do nosso corpo no espaço, sua posição e orientação, a força exercida pelos músculos e a posição de cada parte do corpo em relação às demais, sem usar a visão. Então, o próprio nome já diz próprio de você mesmo e cepção de percepção. Então, é a percepção do seu próprio corpo. Vocês têm dúvida em relação a esse conceito, pessoal? Por favor. Se vocês tiverem qualquer dúvida, falem que a hora é agora. Vamos seguir, então. E aí, a gente tem... Então, como é que isso funciona? Como é que eu sei a posição que está o meu corpo? Já expliquei para vocês de uma forma um pouquinho mais coloquial, mais simples. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais detalhado. A gente tem diversos mecanoreceptores. Em algumas literaturas vocês vão encontrar mecanoceptores, tá bom? A gente tem uma série de mecanoreceptores que vão dar essas dicas para a gente de como o nosso corpo está no espaço, em qual posição o nosso corpo está. São vários tipos de mecanoreceptores que a gente tem. Alguns deles que vale a pena a gente destacar são órgãos tendinosos de Golgi, já falamos dele, vamos falar um pouquinho mais hoje, vocês vão ver imagem. Os fusos neuromusculares, os corpúsculos de Pacini e as terminações de Ruffini, e os corpúsculos... Oh, meu Deus do céu, a gente está enrolado hoje. Corpúsculos de Meissner. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles hoje para vocês entenderem como isso vai funcionar. Como essa fisiologia funciona. Se a gente for pensar nos órgãos tendinosos de Golgi, deixa eu só sair aqui para subir para vocês conseguirem visualizar o slide todo. Só um momentinho, pessoal, para eu poder subir um pouquinho o conteúdo, porque senão corta embaixo. E só me dá um minuto, eu esqueci que às vezes não abre, a gente precisa fazer isso. Ok. A gente falou bastante do OTG, ou órgãos tendinosos de Golgi, quando a gente falou da facilitação neuromuscular proprioceptiva e da... Deixa eu lembrar qual foi outra matéria que a gente falou bastante também do OTG. No RPG a gente falou, enfim, a gente falou em alguns momentos aí do OTG. Então, como é que ele funciona? Como a gente já disse, eles são, então, receptores proprioceptivos e eles vão estar exatamente na junção miotendínea. Vocês sabem o que significa miotendínea? Alguém sabe? Alguém pode me dizer? Ó, vamos lá. Mio, tudo que é mio na anatomia é músculo. Tendínea, tendão. Então, junção miotendínea é exatamente onde vai ligar ali o músculo com o tendão. Tudo bem? Então, vocês vão ver que ela está bem aqui. Se a gente for olhar aqui, né, uma fibra se conectando a um tendão. Bem aqui que vai estar o OTG. Tá bom? Então, bem nessa junção, nessa conexão entre o músculo e o tendão. O OTG, ele é sensível a variações da tensão dos tendões. Então, já expliquei para vocês, gente, desculpa estar sendo repetitiva, mas é um conceito que vocês têm que ter muito claro na cabeça de vocês. Muito, muito claro. Porque é um conceito importantíssimo para um fisioterapeuta. Então, se eu estiver sendo chata e repetitiva, vocês me falam que eu sigo em frente. Tá muito claro para vocês o OTG e vocês querem que eu continue ou vamos reforçar o conteúdo? Pode reforçar. Vamos reforçar? Ótimo.
Então, assim, pessoal, o OTG, ele vai perceber, vamos lembrar que ele está ali bem onde termina o músculo e começa o tendão. Então, ele vai perceber a tensão desse tendão. Então, se a gente for pensar, por exemplo, que a gente vai estender o cotovelo e fazer uma extensão de punho, vamos pensar no tendão da musculatura que faz a flexão de punho, tá? Então, como é que vai estar esse tendão? Ele vai estar com mais tensão, ele vai estar mais tensionado. Essa tensão vai, então, ativar o OTG, os órgãos tendinosos de Golgi. Quando eles são ativados, quando eles são estimulados, na anatomia, na fisiologia, a gente chama estimulação de excitação. Então, quando o OTG ele é excitado, ele é estimulado, quando a tensão no tendão, então, ela vai aumentar. O que vai acontecer? Aí a gente vai entrar num conceito de neurologia que ele é um pouquinho mais profundo. Mas vamos lá. Quando o nosso sistema nervoso ele funciona através dos neurônios, que são células neurais, né? São células que vão carregar impulso nervoso. Essas células, elas têm uma carga elétrica. Então, quando ela é estimulada, ela despolariza e se conecta com uma outra célula. Então, quando o OTG ele é estimulado, então ele despolariza, faz sinapse com o neurônio aferente. Eu já expliquei para vocês o conceito de aferente e eferente, né? Já, pessoal, vocês estão me fazendo sentir muito sozinha hoje. Eu não lembro se a senhora já falou. Não, não tem problema. Pessoal, vamos pensar que... Deixa eu adiantar aqui alguns slides só para vocês entenderem o que eu vou falar. Vamos pensar nessa imagem aqui à esquerda, tá? Dessa pessoa. O meu sistema nervoso central, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O que é o central? O central são todas as estruturas que estão dentro do meu crânio, então é o meu encéfalo, e a minha medula espinhal, que está aqui em vermelho. Tudo isso é sistema nervoso central, ou seja, eles comandam o restante do nosso corpo, tá? Eles são a nossa torre de controle, são o nosso processador. Eles são tão importantes que eles são protegidos por ossos. Então, o nosso encéfalo, ele é todo protegido pelo crânio. E a nossa medula espinhal, ela é toda protegida pela coluna vertebral. Ela passa no meio da nossa coluna. Por isso, quando uma pessoa cai, tem uma fratura vertebral, ela pode ter uma lesão medular, que a gente fala. Então, é essa medula espinhal que passa por aqui. Dessa medula vão sair, então, nervos, que são esses representados em azul. Vamos entender que o que está protegido por osso, ou seja, pelo crânio e pela coluna vertebral, é sistema nervoso central. O que está fora é sistema nervoso periférico. Então, todas essas ramificações que a gente está vendo aqui fora, né, esses nervos que a gente está vendo em azul, perdão, fazem parte do sistema nervoso periférico. O que acontece? Eu tenho informações sensoriais. Então, por exemplo, eu vou colocar a mão na grama. Como é que eu sei que eu estou colocando a mão na grama? Porque eu tenho vários receptores na minha mão, que quando eu colocar a mão na grama, eles são como se fossem sensores. Esses sensores vão captar aquela sensação, né, aquele tato, aquela sensação do tato, né, da textura da grama. Essa informação que está aqui na palma da minha mão, eu toquei a grama. A informação está sendo recebida pelos receptores aqui. Esses receptores vão fazer conexão com os neurônios, né, com os nervos, e vão enviar essa informação lá para o sistema nervoso central. Então, olha, vai vir por essas ramificações aqui em azul até a medula, e da medula vai lá para o meu encéfalo, onde essa informação vai ser processada. Então, isso eu estou falando de uma informação sensorial. Então, uma informação que eu recebi. Outro tipo de informação é uma informação que o meu sistema nervoso central vai mandar para o meu restante do corpo. Por exemplo, a informação de levantar o braço. O comando de levantar o braço, ele vem aqui do meu encéfalo
Então, meu encéfalo vai elaborar esse comando, vai mandar pela medula, da medula vai para o sistema nervoso periférico para que eu levante o meu braço. Vocês entenderam isso? Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu acabei de falar? Então, tá bom, pessoal, são informações importantes. Se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para me interromper e perguntar. Vocês não podem ter dúvida nisso, tá bom? Então, a gente precisa primeiro entender que a gente tem o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é o encéfalo, que é tudo que está dentro ali do meu crânio. Antigamente a gente chamava tudo de cérebro. Hoje a gente sabe que tem várias estruturas diferentes, então a gente chama de encéfalo. Então, Professora, Oi, pode falar. Então a parte central ela vai ter um estímulo de um sentido e a parte periférica é a execução de algum movimento, isso? Então, ambas vão fazer os dois, porque, por exemplo, o periférico vai me trazer informações sensoriais, concorda? Então, o tato, o olfato, o paladar, tudo isso é estimulação sensorial. Então, se alguém me belisca, se alguém me faz um carinho mais superficial, se alguém me faz uma massagem mais profunda, como é que eu sei se o estímulo é doloroso, se é superficial, se é profundo, se o que está tocando é quente, é frio, é pontiagudo, é áspero, é macio? A gente não tem toda essa percepção? Sim. Tudo isso é captado por sensores, por receptores. Então, a gente tem inúmeros receptores ao longo de todo o nosso corpo, em maior quantidade na ponta dos dedos e nos lábios. A gente vai falar um pouquinho disso já já. Mas a gente tem muitos receptores pelo nosso corpo inteiro. E esses receptores, então, assim, são receptores, cada receptor percebe uma sensação diferente. Então, eu tenho mecanorreceptores, que recebem informações mecânicas, de posição, de movimento. Eu tenho os receptores que percebem tato superficial, toque superficial, outro tipo de receptor que recebe a informação de toque profundo. Eu tenho um outro tipo de receptor, que a gente chama de termorreceptor ou termoceptor, que capta informação de temperatura. Então, por exemplo, você está sentada com seus amigos conversando e alguém chega com uma latinha gelada e encosta nas suas costas. Você precisa olhar para saber que aquilo está gelado e entender o que é aquilo? Precisa olhar? Ou você sentindo, você já sabe o que é? Não precisa olhar. Não precisa olhar, né? Então, encostou, por que a gente consegue perceber? Porque a gente tem receptores em todo o nosso corpo que vão perceber a temperatura. Então, olha, o que encostou em mim é gelado. O que encostou em mim é lisinho, né? A lata é bem lisinha, é lisinho. O que encostou em mim está molhado ou está seco. Então, a gente tem essa percepção graças aos nossos receptores. Tá? E aí, lembrando que cada sensação tem um tipo de receptor diferente que vai captar. Então, imagine a quantidade de receptores que a gente tem, se no mesmo lugar da pele a gente consegue sentir temperatura, o toque se é profundo, se é superficial, se está quente, se está frio, se é liso, se é enrugado. Então, a gente tem uma rede de receptores muito grande. Então, o sistema nervoso periférico, ele capta essas informações sensoriais e manda para o sistema nervoso central. Outro tipo de informação também é de dor. Então, por exemplo, você está com uma cólica. A cólica é uma dor. Por mais que seja numa víscera, é dor. E vocês concordam comigo que a víscera está aqui no sistema nervoso periférico? Pensa no nosso intestino, na nossa bexiga, no nosso útero, as mulheres. Não está tudo aqui no sistema nervoso periférico? Sim. Sim, não está nem dentro da coluna, nem dentro do crânio. Então, é periférico. Então, essas percepções também de dores, mesmo que sejam viscerais,
também são captadas através de receptores. Ficou claro essa informação? Sim. Sim. Então, pessoal, então o sistema nervoso periférico, o que ele faz? Se a gente for pensar na parte sensorial, ele vai captar a informação sensorial e vai mandar lá para o meu sistema nervoso central. Porque ele vai captar essa sensação e vai mandar para o sistema nervoso central sem saber o que é. Quando chega no sistema nervoso central, então lá no meu encéfalo, é que essa informação vai ser interpretada. Então, por exemplo, como é que você sabe que você está com vontade de fazer xixi? Alguém? Como é que a gente sabe que a gente está com vontade de fazer xixi? Temos receptores nas vísceras? Fala um pouquinho mais alto que eu não estou ouvindo. Temos receptores nas vísceras? Exatamente. Quem falou? Gabriela. Exatamente, Gabriela. É exatamente isso. A gente tem receptores nas vísceras, então a gente tem na bexiga também. Então a gente tem receptores na parede da bexiga, que é revestida por um músculo. Quando essa bexiga fica cheia, deixa eu ligar a câmera aqui para vocês me verem, para eu dar um exemplo para vocês. Olha só, vamos imaginar que a minha mão aqui é a nossa bexiga, tá? A bexiga tá cheia, ó. Olha os meus dedos. Meus dedos são as fibras dos músculos, tá? A minha bexiga tá cheia, tá cheia. A fibra, ela não tá distendendo, Sim. né? Eu tenho receptores aqui que percebem quando a fibra distendeu. Esse receptor vai mandar uma informação para o nosso encéfalo. Olha, as fibras da bexiga estão mais distendidas. O encéfalo, então, vai perceber que aquilo é o quê? A minha bexiga está cheia e eu preciso urinar, preciso eliminar aquela urina. Então, o sistema nervoso periférico capta essa sensação e manda para o sistema nervoso central. E o sistema nervoso central vai interpretar aquela informação. Então, o que é aquilo? É uma dor? É uma sensação boa? Ela significa alguma coisa? Por exemplo, você precisa ir ao banheiro? E aí, tudo que essa interpretação toda quem vai fazer é o sistema nervoso central, é o nosso encéfalo. Tudo bem até aqui? Sim. Sim, tá bom. Deixa eu desligar para a gente focar de novo no que interessa. Então, o periférico, ele capta essas sensações, manda para o central. O central interpreta essas sensações. Então, falamos da parte sensorial. Agora, se a gente for pensar na parte motora... Professora, Oi, pode falar. deixa eu te cortar um pouquinho. Tem uma menina no grupo pedindo para entrar. Tá precisando de autorização? Não, não tá, gente. Não? Tá, vou avisar ela. Ó, vou até abrir aqui para vocês verem que, ó. O nome dela é Gleice. Não, quando tem, fica aparecendo aqui, lembra? Eu já mostrei para vocês uma vez. Não tem ninguém tentando entrar, tá no automático, tá? Não tá precisando de autorização. Ela teve problema semana passada também, não teve? Não lembro, professora. Enfim. Pede para ela insistir, tentar trocar o navegador, alguma coisa do tipo. Então, pessoal, se a gente for falar na parte sensorial, é isso. Então, o meu sistema nervoso periférico, ele tem receptores que vão captar as diferentes sensações e vão mandar para o meu sistema nervoso central. E o sistema nervoso central vai interpretar aqueles estímulos. Se eu vou pensar na parte motora, tanto o central quanto o periférico tem as suas funções. Então, a parte motora, o central faz o quê? Ele vai elaborar o movimento. E o periférico vai executar. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, eu quero fechar a minha mão. Então, o meu encéfalo aqui vai mandar o comando, fecha a mão. Esse comando vai sair do encéfalo, vai descer aqui pela medula, vem aqui para o sistema periférico, né, através dos nervos, e vai lá para o nosso antebraço, nos flexores de punho e dedos, para poder realizar a flexão, então, para fechar a mão. Então, o sistema nervoso central elaborou o comando, enviou pela medula, que fez sinapse, fez conexão com o sistema nervoso periférico, que então executou o movimento.
Então, tanto na questão sensorial quanto na motora, ambos agem juntos. Ficou claro? Sim. Ficou? Então tá bom. Então, pessoal, o que acontece? Então, vocês entenderam que tem informação que vai do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central, são as informações sensoriais, e tem informação que vai do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico, tá? Quando eu penso em via aferente e via eferente, eu estou falando sobre o sentido dessa informação. Eu dei um exemplo, esses dias eu dei uma aula de neurofisiologia, e eu usei esse exemplo, foi bem simples assim de entender. Imaginem que eu estou indo para a faculdade mais cedo hoje, tá? A gente não está em quarentena, vou para a faculdade à tarde, chego lá, teve um acidente e eu mando uma mensagem no grupo do WhatsApp. Eu mando, pessoal, sai mais cedo de casa porque teve um acidente aqui na Armando Panunzio e está tudo parado. Nunca falei disso para vocês não, né? Não. Não? Então tá bom. Desculpa, gente, mas é que são muitas turmas, muita matéria, elas se conectam, às vezes a gente acaba misturando um pouquinho. Então, pessoal, olha só. Sai cedo de casa porque teve um acidente aqui na Armando Panunzio. Uma pergunta super natural que vocês podem fazer é assim, professora, mas esse acidente, esse trânsito, ele tá na Armando Panunzio sentido Raposo Tavares ou sentido centro? Não é uma pergunta pertinente? Sim. Então, quando eu falo em via aferente e eferente, é a via que vai carregar o estímulo para um lado ou para o outro. O que é isso, então? Se esse estímulo ele está vindo do sistema nervoso central, tá? Do encéfalo, descendo pela medula e indo para o sistema nervoso periférico, eu vou chamar essa via que vai carregar a informação de via eferente ou descendente, porque está descendo pela medula. Então, eferente ou descendente. Então, ela vem de sistema nervoso central para sistema nervoso periférico. Ou seja, um comando motor. Em contrapartida, se eu tenho uma informação sensorial, coloquei a mão na grama, essa percepção, esse estímulo, então, da grama na minha mão, ela vai vir de periférico para central. Então, chega aqui na medula e vai subir. Então, vai ser um estímulo ascendente ou aferente. Ascendente, pessoal, de ascender no sentido de subir, tá? Descendente, desce, ascendente, sobe. Então, estímulo aferente ou ascendente é o estímulo que vem de periférico para central. Estímulo eferente ou descendente é o estímulo que vem de sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico. Ficou claro? Sim. Sim. Alguém tem alguma dúvida sobre esse conceito? Não. Então, tá bom. Maravilha, então, pessoal. Então, vamos dar sequência aqui. Só para vocês não ficarem com dúvida depois na hora que vocês forem ler ou ouvir a aula, tá? Então, quando o OTG... Então, vamos só retornar ao OTG. É aquele receptor que está ali onde o músculo encontra o tendão. Ele percebe a tensão do tendão e aí ele vai mandar um estímulo para o meu sistema nervoso central que vai interpretar que, olha, se o meu tendão está estirado, o meu membro está nessa posição. Se o meu tendão está mais relaxado, o meu membro está na outra posição. Se a gente for pensar no bíceps braquial, se eu fizer uma flexão de cotovelo, vocês concordam que o tendão do bíceps braquial ele vai estar mais relaxado? Uma flexão. Concordam? Sim. Né? Eu fiz a flexão do cotovelo, o bíceps, o tendão do bíceps, ele vai estar mais relaxadinho. Nessa imagem dá para ver bem isso, olha só. Tenho aqui o cotovelo. Olha só o tendão e olha só o músculo. Vocês concordam que quanto mais eu fizer a flexão desse cotovelo,
mais esse tendão vai ficar mais frouxo, mais relaxado, com menos tensão? Vocês estão conseguindo visualizar isso, pessoal? Sim. Sim. Então, o meu OTG vai mandar qual estímulo para o meu sistema nervoso central? Olha, tá bem relaxado aqui esse tendão, ou seja, o meu cotovelo ele tá mais fletido. Aí eu vou fazer uma extensão de cotovelo. O OTG vai perceber que o tendão ele tá um pouco mais estirado, tá mais tensionado. Então, ele vai enviar esse estímulo para o meu sistema nervoso central via aferente ou ascendente, né? Porque está indo lá do meu membro superior para o meu sistema nervoso central. Então, por via aferente, ele vai enviar a informação de que, olha, está mais tensionado, então o meu cotovelo está mais estendido. Está mais relaxado, o meu cotovelo está mais fletido. Tudo bem? Então, o OTG, ele manda o estímulo e o sistema nervoso central vai interpretar esse estímulo entendendo a posição do membro mesmo, sem a gente olhar. Então, quando o OTG ele é excitado, né, quando ele é estimulado, ele despolariza, envia informação de variação da tensão para o sistema nervoso central pelo axônio. Não se preocupem com axônio, tá, pessoal? Axônio é o nome de uma estrutura do neurônio. Mas via aferente do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, então, reage com uma resposta motora de indução ao relaxamento das fibras musculares, com o objetivo de diminuir a tensão dos tendões e evitar, então, lesões musculares ou tendinosas. Vamos traduzir. Se o meu OTG percebe que o meu tendão está muito tensionado, então eu estou tensionando demais, o que pode gerar essa tensão toda? Um alongamento muito forte, tá? Ou mesmo uma contração muito forte do meu músculo vai fazer o meu tendão ficar mais tensionado. Então, o que ele faz? Ele manda uma informação para o sistema nervoso central via aferente, né, ou ascendente, de que, olha, tá puxado aqui, tá sobrecarregando aqui. O sistema nervoso central, por sua vez, então, ele envia uma resposta fazendo o músculo relaxar. Vamos lembrar que o tendão, ele não relaxa ou contrai. O tendão, ele não tem essa elasticidade. Quem tem é o músculo. Então, o tendão, ele tá ali para fixar o músculo no osso. Então, o tendão, ele é rígido, mas ele tem os receptores, então, como o OTG, que vão captar essa tensão. O músculo está contraindo muito forte, vai tensionar o tendão. Eu estou num alongamento muito além do meu limite, vai tensionar demais o tendão. O que o OTG faz? Avisa para o sistema nervoso central via aferente ou ascendente, né? Manda essa informação. E o sistema nervoso central vai responder relaxando o músculo. Que, como eu já falei para vocês uma vez, é aquela questão de quando você está na academia, você está fazendo muita força e o músculo falha. Você perde a força do músculo. O que aconteceu? O seu OTG, ele percebeu que você estava carregando uma carga maior do que você aguenta, que você pode causar uma lesão ou no seu músculo ou no seu próprio tendão. Então, ele vai avisar o sistema nervoso central que vai relaxar aquele músculo e você vai ter a sensação de que você perdeu a força. Tudo bem? Tranquilo? Ficou claro esse conceito? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Vida que segue, então, pessoal. Então, o OTG, ele está aqui representado, olha só, nesse número 3 aqui. Se a gente for pensar no fuso neuromuscular, olha ele aqui que bonitinho, tá vendo? Então, o OTG, olha só, aqui, ó, tá vendo? Tá acabando a fibra do músculo e começando o tendão. Pessoal, isso aqui é um músculo com um zoom. Então, eu dei um zoom gigante no músculo. Tá? Eu consigo ver as fibrinhas do músculo, começo do tendão aqui. Então, eu consigo ver o OTG, que vai, olha só, o nervinho azul aqui, que vai enviar a informação sensorial lá para o meu sistema nervoso central. E aí, aqui eu tenho o fuso muscular. O fuso muscular, em algumas literaturas, vocês podem encontrar como fibras intrafusais.
Intrafusal, então, é o fuso muscular. Extrafusal é a fibra do músculo propriamente dita. Então, vamos pensar que intra é uma coisa um pouquinho mais interna, tá? Então, é o fuso muscular, é esse receptor. Ele vai ser sensível à variação do comprimento da fibra por tempo. Então, por exemplo, eu vou estirar o meu músculo muito rápido. E aí ele vai responder a isso. Poxa, você fez um movimento muito brusco com o músculo, né? Então você fez uma grande amplitude num curto espaço de tempo. Você estendeu rápido demais o seu bíceps ou o seu joelho. Perdão, estendeu demais o cotovelo rápido demais ou o joelho. Então você vai ativar o fuso muscular. Ele é localizado, então, na região central, né, dos músculos. Quando ativado, então, ele vai despolarizar, vai fazer sinapse, ou seja, vai fazer conexão com o neurônio sensitivo do sistema nervoso periférico, que vai perceber essa movimentação bruta. Enviando informação, então, de variação de comprimento do músculo para o sistema nervoso central. Então, o fuso muscular vai fazer o quê? Ó, esse movimento foi muito brusco, ele estirou esse músculo rápido demais. Quando o sistema nervoso central receber essa informação, ele vai entender que ele precisa proteger o músculo contra esse estímulo muito brusco. E aí, então, ele vai dar uma resposta que, em alguns casos, vai ser uma contração muscular. Então, você estirou muito rápido, o seu músculo o seu sistema nervoso central vai mandar o músculo contrair, para evitar que você estire demais esse músculo. Então, o músculo contrai. Dependendo do paciente, pode provocar espasmo e também pode causar, inclusive, uma contratura muscular. Por isso que quando a gente vai fazer um exercício na academia, muitas vezes, o personal, enfim, o educador físico, ele sempre orienta a gente a não ir até o final do movimento. Então, você vai fazer, por exemplo, agachamento naquelas máquinas. Olha, não estica o joelho completamente, né? Deixa o joelho semi-fletido no final do movimento. Já ouviram isso? Sim. Sim? Ou então você vai fazer spinning. Olha, regula o banco da bike para que você não faça a extensão total do seu joelho. Você vai quase estender o joelho, mas não vai fazer uma extensão total. Por quê? Você pode ativar um fuso muscular, o seu músculo vai reagir o seu sistema nervoso central vai reagir contraindo aquele músculo, e aí você pode ter uma lesãozinha, em casos muito extremos. E em casos de algumas patologias neurológicas, vai provocar, então, o espasmo. Deu para entender? Uhum. Vocês têm alguma dúvida sobre esse movimento? Sobre a função do fuso neuromuscular? Vocês percebem, então, que a resposta do sistema nervoso central ao estímulo de cada um deles é oposta. O OTG vai perceber uma alta tensão no tendão, vai avisar o sistema nervoso central que vai reagir relaxando o músculo. O fuso, ele vai receber essa informação no músculo, no ventre do músculo. Então, ele vai perceber que o músculo teve uma distensão de uma forma muito rápida, e aí ele vai mandar a informação para o sistema nervoso central, que vai reagir mandando contrair o músculo. Tá claro isso para vocês? Deixa eu abrir aqui a câmera para vocês visualizarem o que eu estou falando, porque eu acho que pode não ter ficado muito claro. Então, pessoal, olha só. Deixa eu me posicionar melhor aqui. Vamos pensar no bíceps braquial, mantendo o exemplo que a gente já falou, tá? Se eu faço um movimento muito rápido, então meu bíceps está fletido, de repente ele faz isso aqui muito rápido, o meu sistema nervoso central vai mandar o meu bíceps contrair. Por quê? Para proteger contra esse estiramento. Né? Então a gente vai fazer um movimento muito rápido, o bíceps ele vai bloquear. Tudo bem? Foi isso que eu quis dizer, então, em relação à função do fuso muscular. Por isso que ele vai reagir, então, diferente do OTG.
Alguém tem alguma dúvida sobre a função do fuso, sobre o funcionamento dele? Não. Não. A gente tomara que eu que dê neuro para vocês depois, porque a gente já vai ter passado por isso. A gente tem também outro tipo de receptor chamado de corpúsculo de Pacini, e a gente também tem as terminações de Ruffini. O que cada um deles faz? Se eu for pensar nos corpúsculos de Pacini, então, eles vão captar estímulos de vibração e de tato. São formados por uma fibra nervosa, cuja porção terminal é amielínica. Isso aqui eu não vou entrar em detalhe com vocês para não confundir demais. O que vocês precisam saber é que ele vai captar vibração, ele também vai captar a aplicação de pressão. Então, ele vai, por exemplo, eu tive uma experiência muito legal com uma paciente, uma neuropata. Ela teve sequela de rubéola. A mãe teve rubéola durante a gestação. Ela nasceu com atraso intelectual, deficiência visual e auditiva. E ela morava numa residência para deficientes, onde eu trabalhei. E aí ela... Deixa eu só desligar a câmera, que vocês podem olhar pro slide melhor. Não atrapalho vocês. E aí ela tinha, enfim, essas várias comorbidades, e ela morava lá na residência, e a gente foi fazer um evento uma vez para o dia da família, se não me engano, e a gente inventou deles confeccionarem instrumentos musicais, e foi Natal, perdão, e no Natal eles tocaram esses instrumentos numa apresentação para os familiares. E essa paciente, então, ela era deficiente visual e auditiva. Como é que ela vai tocar algum instrumento? Fácil. A gente deu um chocalho para ela. Uma das mãos ela segurava o chocalho, a outra mão ela mantinha na caixa de som. Através da vibração da caixa, ela tocava o chocalho no ritmo perfeito, sem a gente ter que intervir em momento algum. Então, a partir do momento que, nos ensaios, a gente colocou a mão dela na caixa, ela sentiu a vibração e ela entendeu que ela tinha que balançar o chocalho naquele ritmo, a gente não teve que dar mais nenhuma orientação para ela. Chegou na apresentação, ela mantinha o ritmo direitinho do chocalho, a música parava, ela parava, a música começava, ela começava. O que permitiu que ela fizesse isso? Os corpos... gente, está muito difícil hoje falar. Os corpúsculos de Pacini. Então, eles percebiam a vibração da caixa de som e aí ela conseguia entender o ritmo que ela precisava trabalhar. Eu também tenho os terminais de Ruffini, todos nós temos, né? Que é um termoceptor. Então, ele vai perceber informações de temperatura, de calor. Tudo bem, pessoal, até aqui? Alguma dúvida? Não. Não. Aí nós também temos os corpúsculos de Meissner. Eles captam informação tátil, só que eles têm uma particularidade. Eles são presentes em regiões onde a gente não tem pelo, ou seja, principalmente ponta dos dedos. O que isso me permite? Me permite um tato mais preciso na ponta dos dedos do que no restante do corpo. Lembra que na sala de aula a gente fez aquele teste de tocar com 2 dedos o antebraço e depois tocar com 2 dedos a ponta do dedo? Lembram disso? Vamos, Sim. gente? Lembram? Então, por que isso é possível? Por causa dos meus corpúsculos de Meissner. Então, ele vai captar informação tátil, muito presente em partes como parte sem pelo, então ponta dos dedos, os lábios. Lembra que eu falei para vocês testarem também? Toca com 2 dedos o lábio.
é muito evidente que você está tocando com 2 dedos e não com um só. Né? Por quê? Por que eu tenho essa maior sensibilidade? Eu tenho mais receptores táteis, porque eu tenho corpúsculos de Meissner, que vão me permitir, então, essa melhor percepção. Tudo bem? Se a gente for olhar, então, aqui, entendam esse esquema como uma pele. Então, aqui é a parte mais distal, né? A parte mais externa, então a pele está aqui. Nesse esquema, a gente está com 2 representações. Daqui, do meio para a esquerda, uma pele numa região que tem pelo. Do meio para a direita, uma pele numa região que não tem pelo. Vocês já tiveram ciências morfofuncionais? Oh, caramba, deixa eu tentar lembrar agora do nome. Mas vocês já estudaram os tecidos da pele? Epiderme, derme, endoderme. Sim. Já estudaram? Sim. Então, para você estar familiar aqui esse desenho, né? Se vocês olharem aqui, olha, a gente tem essas ondulações. Vamos imaginar que essas aqui são as digitais, tá? Então, a gente está num super zoom aqui na pele. Então, a gente vai cortar, e essa é a visão que a gente vai ter da parte de dentro. Então, aqui eu tenho pelo, né? Aqui a ponta do pelo, aqui eu consigo ver o pelo como um todo. Então, eu tenho aqui, olha, um receptor de folículo piloso. Eu tenho o corpúsculo de Pacini aqui. Olha a terminação de Ruffini aqui embaixo. Olha o corpúsculo de Meissner. O que o corpúsculo de Pacini faz mesmo? Vocês lembram? Calor. Receptor de calor. Alô, vocês concordam? Não, Pacini, estímulos vibráteis e táteis. Muito É. bom, é isso aí. Quem é que tem a percepção do calor, então? Ruffini. Ruffini, muito bom. E os corpúsculos de Meissner, então, eles têm qual tipo de percepção? O tato. Vamos pensar, pessoal, no tato como um tato mais discriminativo, um tato mais para detalhes, tá bom? Se vocês forem prestar atenção, olha como o corpúsculo de Meissner ele está muito mais perto da superfície da pele. Conseguem perceber que ele está bem próximo à superfície da pele? Sim. Então, por isso que ele consegue receber estímulos mais sutis, com mais riqueza de detalhes, porque ele está bem periférico, tá? Ele está bem perto da parte externa da minha pele. Outro detalhe aqui legal de vocês verem, de vocês saberem, eu não sei se vocês tiveram isso, vocês estudaram sobre os músculos piloeretores? Não. Não? Não. Eu tenho músculos na base dos meus pelos e aqui o que a gente tá, aqui não dá para ver, tá? A parte muscular. Aqui o que a gente consegue ver é vaso sanguíneo. Por isso que alguns pelinhos, quando a gente arranca, sai uma gotinha de sangue, tá? Porque rompe um vasinho. Mas na raiz dos meus pelos eu tenho um músculo em cada pelo que é responsável por fazer a piloereção, que a gente chama. É o quê? Quando a gente fica arrepiado, que o pelo fica ereto, né? Você percebe o pelo bem arrepiadinho, é por causa disso, porque tem um músculozinho na raiz do pelo que faz ele ficar em pezinho. Então, isso é mais a título de curiosidade, mas é interessante saber. É uma reação que a gente tem para gerar calor no corpo. Então, quando a gente está com frio, a gente começa a ficar arrepiado exatamente por isso. Porque a contração do músculo, ela gera calor. Se você subir uma escadaria, no final você não sente a perna queimando. A gente sente a perna queimando, por quê? Porque contração muscular gera calor. Tudo bem? Isso é só curiosidade, mas enfim, eu acho interessante passar para vocês. Então, pessoal, aqui o que eu quero dizer com essa imagem para vocês, tá? Depois tem detalhadinho aqui. Então, vamos pensar que, olha só, eu tenho aqui o meu músculo, né?
eu tenho aqui no meu músculo meu OTG, eu tenho fuso muscular. E aí, esses receptores, eles vão captar sensações, como a gente já falou anteriormente, eles vão enviar para o meu sistema nervoso central, né? Então, vem do periférico e vai para o central. Quando chega na medula, vai subir, sentido encéfalo. E quando chega aqui onde está esse cortinho, tá vendo? É uma região que a gente chama de bulbo. Vocês vão ter isso em neuro depois. Se a gente cortar ele no meio e olhar, é isso aqui que vocês vão ver. Imagina que como se fosse uma lupa. Essa parte aqui é a parte da frente, essa parte aqui é a parte de trás. Cada áreazinha dessa determinada aqui é uma área responsável por carregar um tipo de informação. Então, a informação proprioceptiva, ela vai percorrer através do trato. Sempre que eu vou falar de região que vai passar alguma estrutura, um caminho, eu vou falar de um trato. Tá? Então, trato anatomicamente é o quê? É um caminho. Trato espinocerebelar. Então, o trato espinocerebelar é o trato que vai carregar a informação proprioceptiva. Então, se a gente for olhar aqui, tem esse aqui, olha. Posterior e aqui o anterior, aqui representados em azul. Consegue enxergar? Sim. Sim. Em azul, estão os tratos que carregam informação sensorial. Em vermelho, os tratos que carregam informação motora. Tá? Então, em azul, ascendente ou aferente. Em vermelho, descendente ou eferente. Então, isso aí vocês já vão chegar em neuro sabendo, já vão chegar um passo à frente. Então, os nossos receptores vão captar informação sensorial proprioceptiva, né, no caso do que a gente está estudando, vão enviar essa informação via aferente ou ascendente do sistema nervoso periférico, então, para o central. O encéfalo, por sua vez, vai interpretar essa informação e vai reagir a ela. A reação, então, vai partir do sistema nervoso central e vai sentir do sistema nervoso periférico através de vias eferentes ou descendentes, que vão, então, levar um comando motor aí para reagir àquele estímulo. Aqui, pessoal, é só detalhando o que a gente acabou de falar. Então, o estímulo, os mecanorreceptores armazenam as informações e enviam um potencial de ação através do axônio. Não se apeguem a axônio, tá? Mas o sistema nervoso periférico até um gânglio dorsal, que vai até a medula. A informação, então, ela é levada até o sistema nervoso central pelo trato espinocerebelar, que a gente acabou de falar. Esse estímulo vai ser processado e vai gerar uma resposta motora. Tudo isso acontece no sistema nervoso central. E essa resposta motora, então, vai por via eferente ou descendente até o sistema nervoso periférico, que vai reagir. Esses receptores, então, quando recebem um estímulo constante, através de treinos específicos, vão gerar ganhos que modificam o padrão de resposta motora. O que eu quis dizer com isso aqui? Isso aqui está no AVA de vocês, tá? Esses 3 passos aqui. Então, os nossos receptores captam essa informação, levam até o meu sistema nervoso central, que vai interpretar e vai reagir. Então, por que eu vou ficar tentando melhorar se o meu receptor não vai mudar? Porque o meu corpo vai começar a se adaptar àquela nova condição. Seja isso positivo ou negativo. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar num paciente que sofreu uma amputação. Deixa eu abrir a câmera aqui para vocês, para a gente poder conversar melhor. Vamos pensar num paciente que sofreu uma amputação. Então, ele percebia o corpo dele bem equilibrado. Vamos pensar numa amputação de membro superior, tá? Então, o paciente teve um braço amputado. E aí, vocês concordam comigo que, por exemplo, vamos supor que foi o braço direito que foi amputado, tá? Vou colocar ele mais para trás. Vocês não estão vendo outro, mas tudo bem. Meu braço direito foi amputado. Vocês concordam que o lado esquerdo vai ter um peso extra em relação ao direito? Concordam comigo? Sim. O que isso Sim. vai gerar a longo prazo? A longo prazo, isso pode me gerar uma escoliose.
porque eu vou tentar compensar, tá? E aí, com o passar do tempo, o meu corpo vai entender que aquela postura é a postura correta. Então, por exemplo, vamos pensar num paciente com escoliose. Eu não sei se algum de vocês tem escoliose, mas um paciente com escoliose, a gente vai perceber que um ombro está mais baixo que o outro. A gente vai perceber, o paciente não vai perceber isso, a menos que ele se olhe no espelho. Mas ele não vai perceber que a postura dele está ruim. Por quê? Porque ele passa tanto tempo nessa postura que o sistema nervoso dele já se adaptou a isso e já entendeu que aquela é a postura correta, que aquela é a postura normal. Como é que eu vou trabalhar, então, a propriocepção dessa pessoa? Eu vou corrigir a postura, vou fazer primeiro ela entender. Então, olha só, se olha no espelho, vamos lá. Você está vendo que seu ombro direito está um pouco mais baixo? Então, vamos arrumar ele. Vamos deixar os dois ombros da mesma altura. Os dois ombros estão na mesma altura. Esse é o correto. A pessoa vai começar a trabalhar, vai começar a compensar. Ela tem que começar a se olhar e falar assim, opa, pera lá, deixa eu arrumar. Com o passar do tempo, o corpo dela vai começar a entender que a postura correta é essa e não essa. E aí a gente vai modulando o sistema nervoso central para perceber que o correto é aquela outra postura e não a anterior. Deu para entender mais ou menos como a gente trabalha a questão da propriocepção? Pessoal, vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Não? Não. Então, é isso. Então, assim, por exemplo, vamos pensar num atleta. Pô, mas por que eu vou trabalhar a propriocepção com atleta? Eu tenho um atleta que teve uma lesão. Vamos pensar no Anderson Silva. Perdão. Vocês viram que o Anderson Silva teve uma fratura há uns anos, né? Lembram disso? Sim. Mostrei para vocês o vídeo da fratura dele, não? Não, mas eu vi, é horrível. É horrível, né? Querem ver? Sim. Tudo açougueiro, né? Deixa eu ver se eu consigo localizar esse vídeo aqui. Deixa eu ver se eu localizo enquanto isso a gente vai conversando. Então, ele teve uma fratura super grave. Gente, eu perdi tudo que eu tinha no meu computador, mas espera lá que a gente vai achar no YouTube, tem. Não tem problema nenhum. Ele teve uma fratura super grave e aí ele passou muito tempo afastado. Ele passou por um procedimento cirúrgico super invasivo e aí ele ficou muito tempo afastado, muito tempo de recuperação, enfim. Deixa eu ver quanto tempo tem esse vídeo, porque tem uns que são bem curtinhos aqui. Não sei. Ó, vamos ver se vai passar o replay dele, porque normalmente eles passa. Ó. Vê se vocês conseguem enxergar. Olha lá. Conseguiram visualizar? Não, tá travando. Oi? Não consegui visualizar, tá travando. Não, quer ver? Pera lá. Ah, esse vídeo aqui é muito bom. Vou acelerar ele para a parte que a gente precisa. Tá travando ainda, pessoal, os vídeos aí, a imagem? Não. Não? Tá bom. Então, pera lá. Deixa eu achar o momento exato aqui que eles mostram, que eles colocam até um esqueminha muito legal. Para quem gosta de curiosidades em relação à ciência, esse canal é bem legal. Chama Nerdologia. Aqui, ó. Olha só. Opa, agora deu uma travadinha aqui também.
Olha lá, ó. Vamos ver o momento que ele vai quebrar. Vocês vão passar aqui no... Olha o pé dele. Conseguiram ver? Ó, olha a foto. Olha aqui, pessoal. Aqui dá para ver bem, né? Ai, que Bonitinho, né? Se vocês olharem aqui, pessoal, então, esse é o Weidman e aqui o Anderson Silva, tá? Com a fratura. Então, aqui, olha só, eles mostram exatamente... se você for olhar aqui o Weidman, então vamos pensar que aqui é proximal e aqui embaixo é distal, tá bom? O Anderson Silva foi chutar e bem o terço médio aqui da tíbia e da fíbula dele bateram no terço proximal da tíbia do Weidman. Vocês concordam comigo que esse terço proximal ele é bem maior, bem mais forte do que esse terço médio? Concordam? Sim. Sim. Então, acabou acontecendo isso aqui. O Anderson Silva já é mais velho, né? Então, também tem um agravante, apesar de ser atleta. Então, olha o tamanho dessa fratura que aconteceu aqui. Tá? Foi fratura de tíbia e fíbula. Então, ele teve essa fratura dos dois ossos. Foi bem traumático. E aí, eles realizaram, então, um procedimento cirúrgico para poder recuperar. Imagina como foi para ele voltar depois de tanto tempo afastado. Eles fazem uma relação aqui que é como se tivesse pendurado um piano bem no meio da tíbia e da fíbula do Anderson Silva. A força com que ele bateu. Então, imaginem... deixa eu ver o raio-x aqui, ver se vai ficar bom. Mas imaginem como é a recuperação desse atleta. Passa por um trauma, então a gente percebe pela face dele, né? A dor. Então foi um trauma super doloroso. Olha aqui que legal essa imagem da radiografia dele. Eles fizeram uma redução da fíbula, ou seja, colocaram a fíbula no lugar, alinharam e colocaram uma haste na tíbia. Colocaram essa haste na tíbia e fixaram, então, com parafusos na porção distal dessa haste. Eu não lembro exatamente o tempo de recuperação dele, mas foi um tempo longo. É uma pessoa mais velha, né? Então, demora um pouco mais, sente um pouco mais essa fratura que também é feia. Sente um pouco mais essa relação do tempo, da consolidação da fratura, enfim. E aí, imagina como é para recuperar esse paciente, então. É um paciente que teve um trauma, não só físico, mas também emocional, porque foi super doloroso e representava muito para a carreira dele, aquela luta. E aí, então, ele passou muito tempo se preparando. Nos primeiros segundos da luta, isso aconteceu. Ele teve essa fratura, ele sentiu muita dor, ele foi para uma cirurgia grande, fez essa cirurgia. Vocês acham que ele vai voltar andando normal? Acham? Não. Gente, é um ser humano como qualquer outro. Vai ter medo de descarregar o peso naquela perna, vai ter medo de, na hora de uma luta, vai ter tanto medo de apoiar o peso naquela perna para chutar com a outra, quanto medo de chutar com aquela mesma perna, né? Por conta de toda a memória que ele tem daquilo, da dor e tudo. Então, ele tende a desenvolver uma postura antálgica, uma postura relacionada à dor. Então, essa postura, ela é cheia de compensações. Essas compensações, então, com o passar do tempo, vai ficar muito tempo realizando a marcha, enfim, treinando com aquelas compensações, o sistema nervoso central dele vai começar a entender que aquele é o padrão de movimento correto. Entendendo que aquele é o padrão de movimento correto, então todo o sistema nervoso central dele se modificou para se adaptar àquela nova realidade. O que vai ser feito, então? Vou só ligar o mudo de vocês, pessoal, porque tem algum microfone ligado, tá? Então, licença, só para... Aí, melhor.
Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que trabalhar a propriocepção daquela pessoa para o sistema nervoso central dela entender que aquele alinhamento postural que ele adotou está errado, que não é daquela forma que a gente trabalha a descarga de peso, que não é aquele o padrão de marcha adequado a ser realizado. Então, aí a gente vai readequar todo o sistema nervoso central através dos receptores. Então, eu vou dando estímulo externo. Então, por exemplo, eu separei um vídeo aqui para vocês que eu achei super interessante sobre o tema. Vou mostrar para vocês já, mas a gente vai gerar estímulo para esse paciente, então, para que aos poucos ele vá entendendo qual é a posição correta, tá? E é claro que eu vou ter que direcionar o meu tratamento de acordo com o perfil daquele paciente, como qualquer outra técnica. Então, se eu vou tratar de um idoso, eu posso usar a mesma ideia, porém com exercícios mais adaptados para o idoso. Se eu vou tratar de um Anderson Silva, de um atleta, eu vou então realizar exercícios que sejam mais adequados para a realidade daquele atleta. Então, se eu vou trabalhar com o Anderson Silva, eu vou pensar em exercícios que tenham relação com movimentos de luta. Se eu vou trabalhar com o Micheletti, que é o atleta de kickboxing que a gente tem aqui em Sorocaba, eu vou pensar nos movimentos do kickboxing. Se eu vou tratar de um jogador de futebol, eu vou pensar em movimentos relacionados ao futebol. Então, eu tenho que adequar a minha técnica ao meu paciente. Se eu vou trabalhar uma criança, eu vou pensar em atividades lúdicas e jogos mais lúdicos para essa criança. Eu vou abrir aqui para vocês. Eu acho que a gente já finalizou a parte do conteúdo. A parte de indicações, então, para trabalhar a propriocepção, para exercício de propriocepção, são as mais diversas. Então, aqui listados a gente tem lesões musculoesqueléticas variadas, como entorse de tornozelo, estiramento muscular, lesão de menisco, e qualquer tipo de reabilitação desportiva. Pacientes que apresentam déficit de equilíbrio por causa da diabetes ou de alguma doença neurológica. Método de prevenção de lesões musculoesqueléticas. Então, eu tenho um paciente, por exemplo, que tem uma escoliose. Eu posso tratar para prevenir uma lesão. Reabilitação de amputados, como a gente já falou, e pós-operatório de cirurgias ortopédicas. Amplamente utilizado e super fundamental. Vocês lembram daquele caso que teve recentemente? Recentemente eu digo acho que menos de 5 anos, se não me engano, de uma criança que foi ao zoológico e o tigre, a criança chegou muito perto da jaula e o tigre pegou o braço da criança. Vocês lembram disso? Alguém lembra dessa história? Eu lembro. Lembra? Sim. Lembro também. Então, foi no zoológico de Sorocaba mesmo. Ele perdeu o braço todo e aí a prótese que ele usou era uma prótese que não era funcional. A prótese dele não tem movimentação de braço e de mão por conta da altura da lesão dele, né? Ele teve uma amputação bem na altura do ombro. Então, fica mais difícil você fazer todas as ligações para ter movimento. Porém, foi fundamental o uso de uma prótese. Não por uma questão estética. A estética também tem uma relação importante com o paciente. A gente tem que pensar no bem-estar do paciente, mas em relação ao equilíbrio do paciente. Então, pensa numa criança crescendo com o peso de um braço num hemicorpo e sem ter aquele mesmo peso do outro lado. É só a gente perceber, se a gente pega uma sacola e anda com essa sacola por muito tempo, a gente tende a trocar ela de lado, porque fica incômodo, né? Então, foi colocada aquela prótese que mesmo não tendo uma função de movimentação, uma função motora, ela tem uma função proprioceptiva para prevenir lesões musculoesqueléticas desse paciente e deformidades. Aqui, pessoal, então, é um treino proprioceptivo voltado para atleta de futebol. Então, a gente pode ver aqui, olha. Ó, treino de propriocepção, então, para atleta de futebol. Olha que legal essas bolas, né? Parece uma meia-lua. Então, eles vão fazendo uma educação do movimento. Por exemplo,
Se ele estiver compensando para um dos lados, aquele recurso, aquele dispositivo vai fazer com que ele se desequilibre, então vai dar um feedback para ele de que, olha, joga o peso um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita. Então vai ajudar ele a corrigir o movimento. Olha como a gente pode e deve ser criativo, né, nos exercícios. Olha que sequência legal de exercícios proprioceptivos. E totalmente ligados à função desse paciente. A ocupação dele, perdão. Parece fácil, né? Um outro exemplo que eu achei muito legal aqui foi um vídeo do Gabriel Medina de 2013, quando ele teve uma lesão. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Não. Não? Tá. Então, ó, só vou adiantar um pouquinho aqui para vocês verem o do Medina também, que é super legal. Deixa eu abrir aqui, eu deixei ele ligado aqui aberto já no YouTube para a gente poder passar para vocês. Então, aqui, vocês não ouvem, não, né? Vocês estavam ouvindo o áudio da matéria? Não. Não? Então, beleza, eu vou deixar desligado, não tem problema. Então, olha só, o Medina, ele teve uma lesão no tornozelo, se não me engano, foi 2013, tá, pessoal? Não tenho certeza absoluta. E aí, então, ele passou por um procedimento, e aí ele começou a fazer fisioterapia e precisou demais de trabalhar a questão proprioceptiva dele. Olha que facinho. Olha o nível de rendimento de um atleta como ele, né? Olha só. Gente, essa bola é super pesada. É que depende da bola, tem o peso, né? Não tem como falar quanto pesa aquela. Mas olha só, uma série de exercícios de força, mas muito exercício de propriocepção para poder reabilitar, então, o Medina, enfim. E ele ser o gigante que ele é hoje dentro do esporte dele. Deu para dar uma ideia de como a gente trabalha a propriocepção, do que é a propriocepção, de como funciona a questão da nossa própria... Só que eu vou desligar porque tem algum microfone fazendo barulho. Mas se alguém quiser falar alguma coisa, liga o microfone e fala. Deu para explorar bem a ideia da propriocepção? Eu sei que os treinos a gente não consegue fazer assim à distância, mas vocês entenderam o conceito? Sim. Sim. Ficou alguma dúvida sobre o tema? Não. Não? Então, pessoal, a gente finaliza aqui o conteúdo de propriocepção. Eu vou postar essa aula para vocês. Eu vou ver a data certinho da entrega do trabalho. E aí eu passo para vocês, ok? Uma nova data. Se eu não passar até amanhã, a hora do almoço, por favor, me cobrem no grupo. Vocês sabem que a minha memória é de ostra, é péssima, então não fiquem constrangidos em me cobrar. Como eu falei, a gente está tendo uma demanda muito alta, então é difícil lembrar de tudo mesmo. E eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem, para o que eu puder ajudar. O que eu não puder ajudar, eu tento ajudar a encontrar quem possa para resolver, tá bom? Tudo certo? Belezinha. Professor, Oi. você vai mudar a data dos dois trabalhos ou o resumo do artigo vai continuar a mesma data? O resumo do artigo vai manter a mesma, porque é menos trabalhoso, né, gente? É bem mais simples. Ah, tá bom, então, obrigada. Tá bom? Imagina. Pessoal, como eu falei, eu não sei se todos vocês estavam online no início da aula, então a gente vai criar como se fosse um banco de horas para a gente realizar as nossas práticas. Então, hoje nós teríamos 4 aulas, a gente vai ter só 2 aulas, então essas 2 primeiras aulas, e aí a gente vai parar no horário do intervalo. Essas 2 aulas pós-intervalo vão ficar para a gente realizar prática quando a gente voltar, tá bom?
Então, a gente vai gerar esse tempo para ter as práticas, então, quando a gente retornar, para que ninguém saia prejudicado. O bom disso é que a gente vai manter a disciplina por mais tempo, vai ficar mais tempo falando sobre, e aí vai ser mais fácil para vocês absorverem o conteúdo. Tudo bem? A gente vai fazer isso a partir de hoje. Outros professores vão vão ter a mesma prática, então vocês vão ver aí que isso vai acontecer com outras disciplinas também. Foi a maneira que a instituição encontrou de viabilizar isso. Como eu já falei, qualquer sugestão, falem, são todas bem-vindas. E, como eu já disse também, contem comigo para o que vocês precisarem, tudo bem? Professora, Pode falar. a senhora passou algum trabalho semana passada para a gente estar fazendo? Porque eu não consegui ter acesso à aula, eu não estou conseguindo ter acesso ao meu AVA. Não, na aula passada eu não passei, mas no AVA tem. Alguém consegue printar a tela do AVA e mandar no grupo? Uns trabalhos, pessoal? Alguém pode se dispor a fazer isso? A senhora Eu posso passou fazer trabalho isso. sobre o quê? Pode. Então tá. Então, quem falou que pode? Desculpa. Eu, Stephanie. Stephanie. Então a Stephanie vai passar e aí a gente já alinha então as novas datas de entrega. Tá. E o trabalho a senhora passou sobre o quê, na verdade? Olha, um deles é um resumo de um artigo e o outro é para produzir um vídeo sobre a matéria, mas aí a gente fala com detalhes no grupo, fica mais fácil com o texto todo pronto. Ótimo. Tá bom. Tá bom? Professora, você falou que está na seção 4.2 e 4.3? Os trabalhos? A gente precisa verificar, eu não lembro em qual sessão. Ah, tá bom. Vou entrar É no- isso sim, Milena. Está na 4.2 e 4.3. Se vocês Tá não bom. localizarem, Obrigada, vocês Aline. falam que eu localizo, não tem problema. Nada, Milena. Tá bom. Mais uma coisa. Pois Alguém está conseguindo acessar o boleto para pagar a mensalidade? Esse silêncio é porque ninguém está conseguindo ou O porque meu tá todo mundo normal. Olha, o meu tá normal. O meu tá normal também. O meu também. Às vezes tem a ver com o Então eu não tô sistema, né? conseguindo acessar. Tenta algum outro navegador ou limpar o histórico, às vezes ajuda. Tá bom. Obrigada. Imagina. Tá muito baixo, gente, não consegui ouvir. Vende tudo, porque se usar óculos aí já são também. Bom, né? Bom, então, pessoal, a gente se fala pelo grupo do WhatsApp, então, para definir a nova data de trabalho, já que vocês estão com uma demanda muito alta. E a gente se encontra de novo na quarta-feira que vem. Bom restinho de semana para vocês, bom final de semana. Fiquem bem, se cuidem. Cuidem das pessoas que estão ao redor de vocês e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Tá bom, professora. Obrigada. Tá bom, Pessoal, professora. Obrigada. Ok, Boa obrigada. noite. Boa noite, Boa professora. noite. Obrigada, boa noite, pessoal. Obrigada, gente. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite.